desligado não vai, né? Boa noite, gente. Tudo bem, né? Com todos, com todas. Mais uma vez, né, que a gente tem grande alegria de estar aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, batendo esse papo legal. Hoje até com convidados especiais, pequenininhos. Ó, que gracinha. Tudo bem? Tudo bem, amiguinho? Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus ilumine os nossos corações. Que possamos todos aqui receber de braços abertos a espiritualidade amiga e que juntos a gente possa, né, mais uma vez, né, peço a inspiração aí dos amigos espirituais, não por mérito meu, mas pela necessidade nossa aqui de partilhar da palavra de Cristo, né, por meio do Emmanuel. Bom, como disse a nossa companheira ali, a lição de hoje do livro Vinha de Luz é intitulada Política Divina. Vou pedir licença a vocês para ler o texto na íntegra, né? Vou tentar ser mais eloquente para a gente poder cada um analisar a sua maneira e depois a gente bater um papo. A lição é baseada num versículo de Lucas, que está no capítulo 22, versículo número 27. O versículo de Lucas diz assim: Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. A frase é de Jesus, foi proferida no momento da Santa Ceia, depois eu vou contextualizar para vocês. E Emmanuel remata assim: O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, né, Jesus, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Ele não vestiu o traje do sacerdote e nem a toga do magistrado, né, do juiz. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado, que lhes diz respeito, estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze bem aos que te fazem mal. Só coisa fácil, né, gente? Abençoa os que te perseguem e caluniam. Aí, tô falando. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Não falou de vez em quando, não, falou sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Quando acaba assim, para quem era católico, dá vontade de falar assim, palavra da salvação, não dá?
Que é tão bonito, né, que a gente pensa, gente, salvou. Não tem condição, né? Nos tempos em que vivemos hoje, Emmanuel é muito assertivo ao trazer um texto, né? Quer dizer, ele não trouxe hoje, né, gente? A começar por aí, né? Tratando da política divina. E olha que coisa maravilhosa. Este versículo está localizado, como eu disse para vocês, no momento da Santa Ceia, em que os apóstolos começavam a debater entre si quem entre eles era o maior. E aí Jesus vira para eles e fala assim: oi, coisinha, presta atenção. Os grandes aí, né? Os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores, ou seja, muitas das vezes são chamados de benfeitores só porque têm autoridade. E ele ainda fala assim, ó, mas não serei vós assim. Vocês não vão ter essa autoridade, não. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. E aí Jesus ainda pergunta, pois qual que é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Eles estavam no momento à mesa, né? Numa espécie de taberna, em que eles eram também servidos. E aí quem pergunta, quem que é maior? Quem está sentado aqui ou quem está servindo? Aí ele ainda é maior, claro que é quem está sentado aqui. Isso na visão humana. Porque Jesus arremata e diz assim, porém eu, entre vós, sou como aquele que serve. Então, assim, olha, o mundo está vangloriando esses que estão sentados à mesa, esses que ocupam as posições de destaque, esses que ocupam as posições de proeminência. Eu, Cristo, entre vós, não sou como eles, sou como estes que servem. E aí a política divina começa daí, né? Quando Emmanuel diz que o discípulo sincero do Evangelho não precisa respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido, ele já está dizendo, primeiro, a coisa que é literal, né? Ó, a gente não precisa ser político, parlamentar, vereador, não sei o quê, prefeito, para poder fazer melhorias na vida nossa e da nossa coletividade, não, gente. Não precisa não, nenhum de nós. E é engraçado que às vezes a gente espera que seja, quando eu for prefeito, ou quando eu for vereador, ou quando eu for um servidor público da repartição tal, que você chega às vezes lá e não é atendido como queria. Eu faço diferente, eu ia fazer diferente. Ia ser bom toda a vida, vocês iam ver. Não ia resolver esses problemas tudo. Alguns de nós, infelizmente, ainda pensam assim. Mas se não pensam assim em posições administrativas, aqui no Centro Espírita é muito comum. Ou em qualquer agremiação religiosa, quando eu for passista, eu vou poder ajudar as pessoas. Não, quando eu for palestrante, eu estou estudando, eu vou poder ajudar a falar. Não, quando eu for presidente do centro, membro do conselho diretor, aí sim eu vou poder ajudar as pessoas. Uai, Cristo foi presidente de algum centro? Foi não, foi? Ele não criou nenhuma igreja. No entanto, a postura dele foi esta, de servir. Quando? Uai, toda hora, né não? Tudo que ele estava fazendo. E aí, Emmanuel diz que para cumprir o ministério, né, cumprir o ministério que lhe é cometido, você não precisa dessas posições, mas que ministério é esse? O que tem que ser cumprido? E aí o Emmanuel fala, né, que o governador da terra, né, o Jesus, entre nós, ele nunca, para atender os objetivos da política de amor, o que ele fez antes de tudo foi representar os interesses de Deus junto do coração humano. E aí ele lista quais são os interesses de Deus junto do coração humano. Administrou servindo, elevou os demais humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado, que é nos cargos proeminentes dos hebreus do período. Amou profundamente os semelhantes e testemunhou a sua grandeza celestial nessa tarefa. O ministério é fácil, né, gente? Agora, começar, eu tenho certeza que sair daqui já está todo mundo começando o ministério do Cristo com toda facilidade. Com certeza. Estamos todos preparados para isso. Por que não? Leandro, você para de brincar, só. Não, tô brincando não. E dá até receita.
E aí vem, então, como efetivar essa política divina? Toda política possui uma plataforma, não é? Um conjunto de princípios que devem ser seguidos. E aí Emmanuel vem destrinchando para nós as plataformas do Evangelho Redentor. Ele diz que se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho. Aí ele diz, aquela listinha que ele sempre põe, né, em várias lições. Primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e todo o teu entendimento. O que é amar a Deus? Quando a gente fala de amor, a gente ainda tem a visão de amor ainda muito afeita aos nossos afetos, né? Sejam afetos afetivos sexuais, né? Esposo, marido, namorada e etc. Seja afetos paternais, pai com os filhos, né? E vice-versa, irmãos. Mas quando diz de amar a Deus, a lógica é um pouco diferente. Porque amar a Deus é compreender minimamente dentro da nossa limitação esse lugar que nós estamos aqui. É a questão da fé inabalável, é de você falar assim, olha, se não cai nenhuma árvore do céu, senão pela vontade do Pai, como dizem as Escrituras, eu preciso amar a minha condição, a natureza. O amor, ele passa também pela contemplação da própria natureza em si. É tão bonito, né, gente? Quando a gente vê manifestações da natureza, eventos naturais. Outro dia eu vi uma postagem no Instagram, achei lindo. Alguém falando assim, olha, o sol marca a passagem dos dias, a lua das semanas, né, a mudança nas estrelas aí, né, nas constelações do ano. E aí alguém falou assim, nossa, nós estamos dentro do relógio mais bonito que existe. De fato, né? De fato, estamos sim. A contemplação da natureza é uma manifestação de amor a Deus. E junto com isso, a própria fé de que tudo caminha dentro da sua perfeição. E também a aceitação ativa do nosso destino. Veja bem, a aceitação não necessariamente é algo passivo. Para que a gente aceite determinada condição, não quer dizer que a gente vai se resignar à inevitabilidade da mudança. Não. Ah, não, eu aceito que eu estou aqui na pobreza, então a minha vida é assim, não vou trabalhar além disso. Não, não é isso. Agora, se você passa uma condição difícil, que você tem dificuldade com ela, e aquela história, você está fazendo dando murro em ponta de faca, está fazendo dando murro em ponta de faca, para. Trabalhe consigo a aceitação da condição daquilo que não pode ser mudado. Continue trabalhando para mudá-la, se isso é da sua vontade. Mas não alcançando o insucesso, não atribua a si a culpa, que é uma palavra pesadíssima, do insucesso. Mas compreenda que talvez aquela situação é um desígnio divino para você mesmo, para mim, para cada um de nós. Isso é amar a Deus. É por isso que Jesus coloca esse como o primeiro dos mandamentos, porque isso envolve uma compreensão profunda de si e do contexto que você vive. Em seguida, Emmanuel coloca assim, amar o próximo como a ti mesmo. Segundo item da plataforma. Isso é fácil, né, gente? Vai ser fácil assim, amar o próximo. Eu já me amo, me adoro. Minha mãe fala que eu sou lindo. Tem que me amar. Amar o próximo como eu é fácil, não é? Será? O que seria esse amar o próximo como a ti mesmo? Na prática, é muito bonito de dizer, né? É fácil de entender. No entanto, aí que mora o perigo. No entanto, mas, porém, o que seria esse amar ao próximo? Vamos começar uma coisa pequena. Gentileza constante. Quantas vezes não deixamos de ter uma atitude gentil, cortês, com aqueles que estão à nossa volta? Às vezes a gente está sentado em qualquer lugar, passa alguém, sei lá, num restaurante, passa alguém limpando uma mesa, passa alguém servindo. Às vezes a gente nem vê, né? Você virou aí, boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite, bem-vindo. Essa gentileza é o básico.
né, de toda a relação humana. Aí, além disso, a gente pode pensar também o próprio respeito incondicional pela condição humana, pelo outro. E aí, trabalhando um nível a mais, a empatia, né, pelos seres. O que é empatia, gente? Essa palavra que está tão na moda, né? Tão na moda falar de empatia, mas de fato, ela é necessária. A empatia é a habilidade que qualquer pessoa tem de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Porque se a gente sente o que o outro sente, a gente é capaz de sentir a alegria do outro, logo nos alegrarmos juntos, sem invejas, sem censuras, sem repreensões. Ou o contrário, de sentir a dor, a tristeza, o lamento do outro e nos entristecermos junto com ele. Tem uma passagem que eu ouvi, não sei se procede, do Chico Xavier, em que ele estava numa reunião e aí chega uma moça desesperada, chorando, em prantos, falando: Chico, 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 teve um acidente de carro. A minha família morreu toda nesse acidente. Era um ambiente de muito equilíbrio. E aqueles que estavam presentes, assim é o relato, imaginaram que Chico chegaria para essa pessoa e falasse assim: irmã, mas a vida continua. Talvez isso estivesse programado no traçado reencarnatório, espiritual, tanto deles quanto o seu. Será que foi isso que Chico fez? Não. Chico olhou para aquela pessoa com toda a empatia e amor que lhe eram peculiares, abraçou ela e se debulhou em lágrimas junto dela. Às vezes o que a gente quer não é ouvir o que é certo, o que é verdade, o que é correto. Às vezes o consolo não está na palavra, não está em saber que aquilo foi traçado por Deus, não está em saber que aquilo foi de orientação divina, está em ressoar um coração junto do seu e saber que aquela angústia é verdadeira e que tudo bem você sentir aquilo. Vamos sentir juntos. E aí depois a gente sai disso juntos. É muito comum isso nos relacionamentos, né? Às vezes chega um marido, a esposa, e conta um problema, né? É mais comum das esposas para os maridos. Chegam, porque as mulheres são mais sensitivas, né? Via de regra, claro, isso não é uma generalização. Chega e conta uma situação, conta um caso, não sei o quê, né? Aí o marido já chega falando assim: não, então faz, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Querendo resolver, né? A gente não quer que você resolva, não. Não quer que você resolva. Quer que você ouça. Quer que você reclame junto. Quer que você fale assim: não, isso é absurdo mesmo. Nossa, eu não acredito que o fulano fez isso. Benza a Deus. É isso. Porque o que a gente quer às vezes é só um eco no nosso coração. Isso é empatia. A gente não está aqui para trazer solução o tempo todo, mas a gente está aqui para amar o tempo todo. Emmanuel continua na sua plataforma. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Ora, animalidade primitiva. Cessar o egoísmo da animalidade primitiva. Nenhum de nós aqui é egoísta, né, gente? A gente está aqui na casa espírita, buscando. Nós não somos egoístas. O egoísmo é lá na Suíça. Quando diz Emmanuel sobre animalidade primitiva, a gente precisa entender que a gente tem a falsa ilusão de que nós somos seres racionais. Não somos. Não somos ainda. Podemos ser. Carregamos todo esse potencial. Porém, ainda não somos. Haja vista que nós reagimos muito mais do que nós agimos. A gente age muito mais guiado pelas nossas emoções e sensações do que pelos nossos pareceres lógicos. Nós estudamos isso aqui há quanto tempo? O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu não sei se vocês já repararam, Kardec, a lógica de Kardec é impecável. Ele mostra por A mais... Só falta uma equação matemática para falar assim: olha, se você fizer isso, vai dar errado. Aí o que a gente faz? O isso que ele falou para não fazer. Porque nós somos guiados pela emoção. De fato. E é preciso que a gente aprenda a não reagir, mas a agir. Isso seria o quê?
cessar o egoísmo da animalidade primitiva, como diz Emmanuel. Se uma pessoa chega te xingando, falando e tal, ela espera que a gente reaja, que a gente às vezes xinga ou que fique bravo. Olha no olho dessa pessoa, fala com ela assim, tá tudo bem com você? Tô vendo que você tá abalado, o que eu posso te ajudar? Aí a pessoa vai quebrar a expectativa. Isso é agir. Isso é ação. Isso é romper a animalidade primitiva. Se a gente usa da nossa fé raciocinada, a gente consegue educar as nossas emoções. Há algumas obras que falam sobre inteligências múltiplas, né? E muito se diz hoje sobre as inteligências emocionais, muito valorizadas entre as pessoas. O que é inteligência emocional? É você saber controlar suas emoções, educá-las. Educá-las. Isso é dificílimo, gente. Isso é dificílimo. Porque, afinal de contas, somos ainda muito emocionais e pouco racionais. Repara para você ver no seu dia de hoje. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum momento do seu dia que você se deixou guiar por uma emoção, por um sentimento, quando sabia que devia ter feito outra coisa. Todo mundo, eu, vocês, todo mundo. Aí alguém pensa assim, eu não, Leandro. Graças a Deus. Quer dizer que estamos no caminho certo? Amém. Ensina pra gente. Ensina pra gente. Emmanuel continua e diz assim, ó. Só coisa fácil que vem agora, ó. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam, o coração inclinado ao passado. Só trem fácil, né, gente? O sujeito foi lá e pisou no seu calo e fala assim, amém, irmão, obrigado por este pisão no calo. Que Jesus abençoe. Às vezes a gente até fala, né? Mas não é isso que a gente emana, não, né? Às vezes alguém pisa no calo, você trava o zinho e fala assim, abençoado. Já é um primeiro passo do que xingar aqueles nomes maravilhosos, né? Já é um primeiro passo. E a disciplina antecede a espontaneidade. Emmanuel conclama a todos nós a disciplina, disciplina e disciplina ao ensinar isso a Chico, né? Então, gente, o perdão das ofensas é o primeiro caminho. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que eu gravei e eu achei sensacional. Era dito sobre a raiva, o rancor, né, etc., que a raiva e o rancor, elas são um veneno que a gente toma querendo que o outro morre. Oi, a pessoa fez um negócio com você alimenta aquele trem, aí você fica imaginando que você está conversando com a pessoa, fica imaginando você respondendo a pessoa, porque você não leva desaforo para casa, você está falando, a pessoa não está ouvindo, não. Ah, Leandro, mas eu sei que ela está recebendo energia. Se ela estiver bem parada, ela não está recebendo, não. E você? Está recebendo? Não. Está recebendo, produzindo e atraindo ainda. Ô, gente, teve uma vez que eu trabalhava num local, que eu saí desse local de trabalho muito chateado com a minha chefe, com raiva. E eu só fui entender essa raiva depois de um tempo. E aí eu fiquei, cara, meses emanando aquilo, sem perceber. Eu me pegava conversando com ela e falando as coisas. Aí aquilo começou a me fazer tão mal. Aí um dia que eu me toquei, falei, poxa, eu preciso acabar com isso. O que eu faço? Aí eu pensei assim, o melhor remédio para qualquer dor e doença e problema é a prece. Falei, vou fazer prece. Aí eu comecei a rezar. Falei, gente, mas a prece para mim não vai adiantar, não. Eu tenho que fazer para ela. Aí eu pensei assim, não, mas eu vou rezar para ela? Mãe, me fez isso, me fez aquilo. Falei, vou usar minha razão. Não quero rezar para ela. Não me sinto bem fazendo isso, mas eu vou fazer. E comecei. De início, eu não queria. Fazia. Quando? Quando eu lembrava. Quando me vinha um pensamento, eu começava. Ô, gente, Deus abençoe a fulana, que ela se dê bem, que ela seja feliz, que ela aprenda com os erros dela também. Comecei. Com o tempo, algum tempo, viu, gente? Algumas semanas, meses, eu fui esquecendo o caso.
Quer dizer que eu perdoei? Acho que ainda não. Mas isso deixou de me fazer mal. E eu fui esquecendo. E é o primeiro passo para que talvez eu consiga superar isso. O problema é meu, não é dela não. Ah, mas é ela que fez, não, né? Não interessa. Quem está sentindo mal sou eu. Eu quero que eu me sinta mal ou que eu me sinta bem. E aí cada um de nós tem que pensar isso, né? E aí, gente, a gente não pode esquecer da prece como essa ferramenta bendita, abençoada. E a gente também não pode esquecer de agradecer as oportunidades na nossa redenção. Você tem aquela pessoa que é um calo na sua vida, agradece. Você está passando aquela situação difícil no seu local de trabalho, agradeça. Nossa, você está sem dinheiro, uma pindaíba danada, como é que você vai pagar as contas? Agradeça porque você tem saúde. Ah, mas você está doente, o quê? Agradeça porque você está expurgando o que você precisava. Não, olha, irmão, não dou conta ainda não. Um dia você vai dar. E a gente começa fazendo sem querer fazer. Se você já quer fazer, você, né? Se você já sente que tá bom, beleza. Agora, fazer uma coisa que você sabe que é certa, sem querer fazer, aí sim você age como verdadeiro espírita, que é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Gente, esforço é quando a gente faz algo que a gente sabe que é certo, mas a gente não quer fazer. Tá com a pia desse tamanho de louça, a barriga cheia de comida, domingo à tarde, fala assim, nó, ah, nem. Aí você levanta e vai lá lavar, você fez esforço, percebe? Só você já tá lá batendo papo, lavando e todo mundo com você, beleza, fez esforço, não, cumpriu a tarefa. O mérito é o mesmo, mas quando você faz esforço, o mérito é maior, não é não? Então, comece. A disciplina antecede a espontaneidade. Ah, Nanda, não tem disciplina. Põe o despertador para tocar, para te lembrar daquilo que você quer. Que seja um culto no lar. Ah, eu quero começar a fazer o culto no lar, como é que faz? Quando você fala assim, vou começar tal dia, tal hora, quando chegar naquele dia, naquela hora, vai acontecer algum trem que vai te tirar do rumo, do prumo de fazer. Às vezes até grave. Coloca um despertador. Às vezes você esquece. Coloca um despertador. Eu esqueci. Use. Imagina, nós temos. O microfone está lá na minha garganta. Nós temos milhões de ferramentas hoje que nos ensinam isso. Usemos as ferramentas, por que não? Emmanuel continua. 7h40, né? Até. Emmanuel continua dizendo assim: olha, reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. É as alegrias do teu espírito, os dons de tua vida. Alguém aqui conhece a parábola dos talentos? Que o Senhor distribuiu os talentos para os seus servos, e aquele que recebeu 5 multiplicou, devolveu 10, que recebeu 3 multiplicou, devolveu 6. Não sei as quantidades não, tá, gente? O que recebeu umzinho, coitado, ficou com medo, enterrou, devolveu esse 1. Por quê? Por que não foi trabalhar o talento? Assim somos nós. Nós temos N talentos. O talento da saúde, o talento da vida, o talento da lucidez. Estamos repartindo a nossa saúde com alguém? Disponibilizando a nossa saúde para aquele que tem dificuldade? Estamos repartindo a nossa lucidez com alguém? As nossas histórias, as nossas memórias? Reparto o meu tempo, que é o que a gente talvez tenha de mais precioso junto da saúde, com os outros? Ou eu pego o meu tempo todo para mim? Ah, porque eu estou cansado. Realmente. Caminhamos em regime de cansaço constante, sobretudo cansaço mental. Nem é cansaço físico, sobretudo cansaço mental. Se fosse cansaço físico, as academias não estavam abarrotadas de pessoas no horário desse. E por que as academias estão cheias? Graças a Deus. Porque a gente precisa, às vezes, descarregar no corpo o cansaço mental. Mas não há outras formas. Um momento como esse, em que a gente contempla, em que a gente estuda, que a gente conversa, que a gente olha para si, é um momento de descarregar isso. O momento em que você faz um trabalho de caridade é um momento de descarregar isso. Então, que possamos repartir dos nossos talentos.
né? Repartir dos dons das nossas vidas e das nossas alegrias. Se você tem um dom, que seja tocar um instrumento, que seja fazer o outro rir, use-o para alegrar as pessoas à sua volta. Que seja fazer um bolo de fubá com queijo, use-o. Se você não tiver para quem dar o bolo de fubá, dá para mim. Adoro. Leva pro vizinho. Ai, mas que vizinho chato. Ai, quem sabe não é um caminho bom para ele poder, né? Me orar com você. Vai ser bom. Emmanuel ainda diz assim, levanta os caídos, antes, dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio, mantém viva a chama da esperança onde sopra o frio do desalento. Percebam que os verbos são todos ativos, não tem um verbo esperar. Não. Você vai esperar brilhar a tua luz? Você vai parar e ficar assim, vem luz. Existe não. É fazer, é ação. Se não movimentar, não brilha não, gente. E aí, nesse pedaço da lição, me lembrei muito da oração de São Francisco, né? Fala, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E por aí vai, né? É ativo. É como Francisco disse. Leve, leve. Seja você a levar. Emmanuel ainda diz, levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Ô, gente, o sol brilha para todo mundo. Ele não faz distinção, não. O sujeito é um criminoso, confesso. O sol brilha para ele também. Assim como a sombra o refresca. E aí, a gente precisa entender que a lei divina ela tem um caráter dúbio. Para mim, aplica-se todo o rigor. Devo seguir os preceitos da lei com todo o rigor. Para o outro, aplica-se com todo o amor. Eu devo seguir os preceitos da lei para o outro com todo o amor. Eu falei disso aqui na outra vez que eu estive aqui, até um assunto que, pincelei um assunto que, complicadíssimo que recentemente está na mídia, que é a questão do aborto, da lei de aprovação, de não aprovação, né? E eu disse a vocês que o aborto é algo seríssimo, extremamente condenável sob o ponto de vista do espiritismo. O aborto é condenável. O que fazer com aqueles que estão envolvidos no ato do aborto? O que Cristo faria? Lembre-se da passagem da mulher adulta, em que o mestre escrevia na areia e, como fora interpelado diversas vezes, respondeu: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, para mim, o rigor da lei. Para o outro, o amor da lei. Não podemos deixar de amar o outro e de compreender o outro enquanto sujeito. Isso é amar o próximo como a si mesmo. E aí Emmanuel remata. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Só, meu filho, tá esperando o quê? Para pôr a mão na massa? Já falei, você já tem, ó, tá traçadinho. Você já tá fininho no trem. Vai, trabalha. Seja proativo, não é bonito hoje? Fala em proatividade, né? Os coach adoram. Seja proativo. Bora! Se você não fizer, ninguém fará por ti. Não se engane. A oportunidade não cai no colo de ninguém. Mas ela só aparece se você buscar. Pensa que você vai estar 3 horas da tarde, sábado, na sua casa, alguém te diz: oi, vamos cá fazer uma visita no asilo? Não ia fazer isso, não. Agora começa a buscar. Gente, quem é que faz visita em asilo, hein? Pô,
Aí você vai buscando, você vai achar um grupo, porque você buscou, ninguém vai ligar na sua casa perguntando se você quer. Busque, seja proativo. Vamos usar o exemplo do André Luiz, gente. O André Luiz lá em nosso lar desencarnou médico, porque eu sou médico. Né? Chegou lá e tal, nosso lar, não sei o quê, já queria abrir uma clínica. Saiu do hospital, já queria abrir uma clínica para atender. Até que a ficha dele caiu, puseram ele lá na enfermaria para trabalhar. Aí ele viu assim, falou, ai gente, eu não sei fazer isso não. Aí uma pessoa vomitou lá. O que ele fez? Foi trabalhar de faxineiro. Foi proativo. E aí ele começa a trabalhar e começa, principal, a se sentir muito bem. Não nos esqueçamos da lição dada pelo Mestre e ratificada no Evangelho segundo o Espiritismo, está na minha cola aqui, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. É fora da caridade. Não é fora da igreja que não há salvação, não é fora do centro espírita, é fora da caridade. Muito se diz que caridade é o amor em ação. Pois, hajamos, façamos, vamos amar, igual aquela música do Chico, né? Façamos, né? Vamos amar, é com outro contexto, mas a frase se aplica. Vamos amar. Né? E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas instruções dos Espíritos, tem uma passagem aqui atribuída a Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, em que ele fala um trecho assim, que para fazer-se o bem, mister se torna a ação da vontade. Você quer fazer o bem? Então tem que ter ação da vontade. E aí Emmanuel remata dizendo que devemos assim edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Como? Uai, só seguir o que ele falou, tá facinho. Tá aqui, gente, ó. Vinha de luz, 59, né? Vinha de luz, 59, você lê lá e faz, velho. Olha que moleza. É 2 páginas. Dá até para pregar por dentro da carteira, da bolsa. Só lê lá e faz, velho. Temos condição? Plena condição. Plena. De fazer quando? Onde? Agora. Saindo daqui. Uns com os outros, tomando um chazinho ali no fundo ali, ó. Boa noite, irmãos, tudo bem? Dá um abraço, conversa. Seja um ombro amigo, esteja aberto. No seu local de trabalho, seja assim. Não chega carrancudo, chega... Ah, né, mas poxa, quarta-feira, hoje tem final da NBA, vou acordar tarde, vou dormir tarde. Chega lá, conversa. Não seja o peso. Se você não vai levar alegria, então não seja o peso dos outros. Espalhe o bem. Seja a pessoa que as pessoas vão lembrar de você quando precisarem de algo. Se precisar de alguma coisa, eu vou lembrar do fulano. Não, fulano. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, ele está disponível. Não é bom ser essa pessoa? Eu não sou ela não, tá, gente? Fique bem claro. Até gostaria muito de ser, tentei encaminhar muito para isso. Contem comigo, se precisarem. Vamos começar por aqui, por que não? Só para encerrar, eu vou deixar a dica de uma lição do livro Jesus no Lar, intitulado O Maior Servidor. Só a dica, porque a gente não vai ter tempo de fazer a leitura, né? Em que Filipe pergunta para Jesus, né, no culto no lar na casa de Pedro, qual que é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Aí Cristo conta uma história, né, que tinha uma multidão que vivia lá no campo, numa vila, aí chegou um famoso guerreiro, aí o guerreiro foi, começou a fazer manobras militares, tal, mas o treino deu errado, não levou a nada. Aí depois veio um grande político, separou as pessoas em partidos, aí o pessoal começou a debater política, entender que não sei o quê, virou uma brigada danada, não deu em nada. Depois chegou um filósofo, com digressões elaboradas. Algumas pessoas entenderam, as que não entenderam acabavam excluídas, não deu em nada. Aí chegou um sacerdote, falando que tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, que o culto é assim, que o culto é assado, para lá as pessoas começaram a bater o joelho no chão, louvar a Deus, fazer sacrifício, etc. Virou ritualístico demais e não deu em nada. E aí chegou um homem simples, Cristo descreve assim, sorriso espontâneo, com coração cheio de boa vontade, mãos operosas, gestos de bondade, culto sincero ao Todo-Poderoso, lavrando uma nesga de campo, conversava com os companheiros de luta, transmitia experiências, aperfeiçoou a madeira, plantou árvores, construiu casas, instalou uma escola, tinha espírito de trabalho e educação, presididos pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Aí a comunidade fez assim, ó. Ele tinha cargos? Não. Tinha títulos? Não. Posses? Não. O que tinha?
boa vontade e mãos para o trabalho. Que possamos seguir esse exemplo, que não é meu, não tenho nada com isso, sou um mero atravessador que teve a benção de poder estar aqui hoje, atravessando essa lição aqui para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que possamos sair daqui convictos de que cada um de nós aqui é capaz de semear, como o grande semeador trouxe para nós a palavra do Pai. Amém.